Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Recarga CAC. Eu me chamo Valdo, estamos aqui novamente para tentar responder mais algumas perguntas. Lembrando aí ao pessoal que este tipo de gravação é para aquelas pessoas que estão iniciando no mundo da recarga. Então, se você já conhece e tal, esse vídeo não é indicado para você. Isso aqui é mais para aquela pessoa que está começando no mundo da recarga. Então, o que que acontece? Se você não assistiu nossos outros vídeos, a gente vem ao longo respondendo algumas perguntas. E essas perguntas foram feitas aí pra gente a gente tem um grupo de WhatsApp sobre recarga, nas nossas lives que a gente costuma fazer aí. E vamos dar sequência aqui às perguntas. Então, olha só, é possível recarregar todos os tipos de munições? Olha, eu não vou falar que todos, porque aí todos seria pretensão minha, porque eu não conheço todos os tipos de munições, né? Mas as munições de armas curtas e longas mais comuns, sim, todas elas podem ser recarregadas. Ó, qual tipo de prensa é recomendada para o atirador iniciante? Pô, essa pergunta, ela é complicada, né? Por que que eu vou falar que é complicada? Cada um sabe o que quer fazer. Porque assim, quando eu já percebi isso nas lives, em alguns vídeos, né? Quando alguém dá alguma opinião a respeito, olha, essa é a melhor arma, essa é a melhor prensa, essa é... E aí sempre tem isso causa no ser humano, se ele está afim de comprar alguma coisa, ele se sente assim, contrariado, vamos dizer assim. Então, qual o melhor tipo de prensa para o iniciante? A gente tem a nossa opinião. Eu vou dar a minha opinião. Mas eu sei que quando eu der a minha opinião, quem está afim de comprar outro tipo de prensa vai ficar assim contrariado. E assim, essa é a minha opinião. Você compra a prensa que você achar melhor, que o seu bolso, né, proporcionar, né? É igual a pessoa não deve ir pela opinião dos outros, ela deve olhar, se basear para ter uma base, mas tem que ir pela sua vontade, comprar o que é bom para ela, né? Eu conheço pessoas que compraram prensas automáticas, mesmo sendo iniciante, está se dando bem. Então, quando a gente vai indicar uma prensa aqui, a gente não quer fazer disso uma regra, não. Então é assim, existem os tipos de prensa simples, depois eu vou deixar as fotos aqui. Então, ó, na sequência você vai ver aqui uma prensa tipo C. Depois tem a tipo O. E depois você tem aquelas que são tipo torre, né? Esses são os modelos de tipo de prensa. Existem outros, mas as prensas tipo simples, que você faz uma operação de cada vez, tipo a tipo C, né, que ela parece um C. Inclusive o negócio do meu canal é baseado em cima de uma prensa tipo C, ó, né? Então ela é mais frágil, né? Depois a gente pode até usar esse tipo de pergunta para fazer um vídeo só sobre esses modelos de prensa, tá? Então vamos ser mais rápido aqui, objetivo. A tipo O, ela fecha, como vocês viram no desenho aí, ela é uma prensa mais robusta para você fazer munição de fuzil, que na hora de calibrar pede mais esforço. E os tipos torre, né? Esses são tipo físico. Mas a gente tem outra categoria que são as prensas simples, que eu falei, tipo C, tipo O, que são as mais comuns. E nas torres, nós temos os tipos de torre, como essa que tem esse cabeçote, eu vou tirar aqui, ó. Esse aqui é um modelo, tá vendo? Por que ele fala torre? Porque você tem um cabeçote com onde vai as ferramentas. E esse tipo de prensa, ele se divide em outra categoria, que é semi-progressiva, que mesmo sendo uma torre, você faz uma operação de cada vez, a única diferença é que as ferramentas ficam todas já reguladas.
E você tem a progressiva, que quando você faz a operação, cada vez que você alavanca, depois de uma certa quantidade de alavancadas, cada alavancada é uma munição que você faz. Então, voltando à pergunta do nosso amigo, qual tipo de prensa é indicada para o iniciante? Olha, o processo, como eu falei do processo de recarregamento de munições, de recarga de munições, ele não é um processo que não tenha perigo. Tanto é que eu falo isso num outro vídeo aí, que é claro que é perigoso. Tudo na vida é perigoso, desde que você não faça com segurança. Mexer com eletricidade é perigoso? É, quando a pessoa é leiga, não conhece, vai mexer, pode até morrer ali com um choque elétrico. Então, dirigir, se a pessoa dirigir sem segurança, fora do limite de velocidade, não vai causar um acidente, pode causar a morte. E a recarga de munição, você está mexendo com pólvora. Então, por que o pessoal fala que, para quem está começando, as prensas de recarga tipo simples são mais recomendadas? Por uma questão que a pessoa está fazendo cada processo individualmente, prestando atenção em cada etapa. Então, você está ali desespoletando, você está espoletando e calibrando, depois você está abrindo a boca e colocando a pólvora, e nessa hora que você está colocando a pólvora, você está vendo ali a pólvora sendo colocada no estojo. Né? Você está fazendo o assentamento do projétil, você está acompanhando o tanto que ele está entrando. Numa prensa, não vou falar nem da semi-progressiva, mas da progressiva, esse negócio é rápido. Então vamos supor que numa alavancada você não subiu direito, você não viu o polvorímetro jogar pólvora suficiente, caiu pouquinha pólvora. Quando você for para o stand, você vai dar um tiro e aquela munição não vai, ela vai parar no cano. E isso pode causar um acidente. Estragar o cano, como eu falei lá atrás, é o de menos. Só fechando esse assunto de qual tipo de prensa é recomendado, eu sugiro para quem está começando olhar todos os tipos de prensa. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem a gente não tem condições de ter um modelo de cada uma para fazer um vídeo para mostrar para vocês. Mas é recomendado que vocês olhem, né? Eu sempre, quando alguém me pergunta isso, eu passo um vídeo de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que ele tem todas as prensas. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e quiser esse link desse vídeo, me chama no Instagram, eu passo o link desse colega nosso recarregador. Não é meu amigo, nunca vi, mas ele tem e mostra todos os tipos de prensa. Olha, eu fui falando das prensas e eu fui respondendo já algumas perguntas. O pessoal tinha colocado aqui, qual tipo de prensa é recomendado para atirador iniciante? Foi a que eu comecei a responder. A próxima era, quais tipos de prensa de recarga? A outra pergunta era, qual tipo de prensa é melhor? Olha, a prensa melhor vai depender do seu objetivo. Como eu falei, tem prensas que você demora mais para fazer recarga e tem prensas que você faz muito rápido. Todo processo que é feito muito rápido, ele requer triplicar a atenção para não haver confusão, né? Pode ver, quando é uma linha de montagem, seja ela qual for, quanto mais rápido esse processo de montagem ele tem que ter um processo mais crítico de verificação de qualidade. Então essa pergunta que fizeram, qual é o melhor tipo de prensa? Vai depender do seu uso. Agora a próxima pergunta é, quais são as etapas da recarga de munição? As etapas eu já falei aí na pergunta anterior, mas vou repetir ela aí porque ela é o foco principal, né? Ela faz parte de um dos focos principais aí da... Então, vamos continuar aqui. Você tem uma munição. Após você usar ela, disparar ela, quer dizer, você estava lá na arma, o percutor veio aqui e percutiu na espoleta, então o projétil foi lançado, a pólvora que estava aqui dentro foi queimada, não totalmente, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí o que fica? Fica um estojo com a espoleta aqui utilizada. Então, o que acontece? A gente tem que reutilizar esse estojo para fazer a recarga. Então, o primeiro passo é desespoletar, tirar isso.
Então você tem uma ferramenta, seja ela manual, ou aqui, e no caso esse é um desespoletador, ó, que tem dois, tá? Você tira a espoleta expulsando ela com essa ferramenta. Então dentro do estojo tem um furinho que ali, ó. E nesse furinho ele vai fazer o que? Ele vai entrar aqui e vai expulsar a espoleta. Feito isso, tem pessoas que preferem tirar a espoleta e lavar. Isso é tema para um outro vídeo também. Depois que você lava o estojo, para tirar aqui os resíduos de pólvora, limpar aqui o bolso da espoleta, aí esse estojo está pronto para quê? Para ser reutilizado. Então o primeiro passo é colocar a espoleta novamente aqui, usando um espoletador. O segundo passo é colocar a pólvora e abrir. Ó, esse estojo aqui, ele está calibrado. Conforme eu desespoleto aqui, o que acontece? Eu também recalibro ele, volto o estojo para a condição original dele aqui. Então o que acontece? Ele fica fechado. Então eu faço o desespoletamento, tiro a espoleta e ele já fica calibrado. Então, se eu tentar colocar, depois que eu colocar a pólvora, se eu tentar colocar ele aqui, ó, sem abrir a boca, ele não entra. Então, no processo de você adicionar a pólvora, você faz a abertura da boca, pequena abertura. O latão ele é um material flexível, então por isso que ele foi escolhido para isso. Então aí você consegue recolocar, né, fazer o assentamento dessa ponta novamente no estojo. O último passo é o seguinte: depois que esse projétil, né, ele está assentado aqui dentro, precisa fazer uma leve pressão aqui, que chama climp, para você voltar, para que essa munição ela não rode aqui, ó. Essa munição aqui é uma munição original, ela não vira. Por quê? Porque ela entrou com uma certa pressão, e tá aí as técnicas que você vai aprendendo conforme você vai recarregando. Quanto menos você abre essa boca, mais o projétil ele vai entrar com pressão aqui. Então esse climp que você faz aqui, ele pode ser bem leve. Uma que você tem que observar, vou pegar até um paquímetro aqui, ó, que existe uma saliência aqui, ó. Porque quem para a munição para ela não descer, para ela passar da câmara, é o estojo, principalmente o 9mm, ó, principalmente não, todas as pistolas. Mas o 9mm ele tem um problema, como ele é cônico, visualmente você não consegue ver essa diferença, mas o estojo ele é cônico. Então olha só, se eu apertar muito, eu fizer um crimp muito forte aqui, eu vou arredondar essa parte aqui. Então eu vou fazer essa munição que ela prender no início do raiamento do cano. Então vocês perceberam que tem umas etapas que elas são assim, não é difícil. Se eu fiz, qualquer um faz, eu costumo até brincar. Então não é uma coisa, essas etapas de recarga, a pessoa só tem que ter capricho, organização, cuidado, saber o que está fazendo. E não é nenhum segredo fazer esse tipo de fazer recarga de munições. Então é isso, pessoal. Eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Já ficou um vídeo longo, né? Não tem como. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.